iniciando mais um episódio aqui do OscarCast. Eu me chamo Manu. Eu me chamo Ana. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada, Ana Paula. Ana Paula, se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre a PAI. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Ana Paula, né? Sou diretora da PAI de São Caetano do Sul. Tenho 25 anos de casa lá, já estou nessa área todo esse tempo. E a PAI é uma ferramenta muito importante aqui para o nosso município, né? Onde a gente trabalha aí toda a estimulação, reabilitação de pessoas com deficiência que precisam realmente, né, de um incentivo, precisam de um complemento aí para serem inclusas na sociedade, né? E lá na PAI a gente tem assim 3 fatores, né? Que é a parte da saúde, a parte da assistência, a parte da escolaridade, educação. Então, como vocês chegam assim nas pessoas que precisam da PAI, que precisam da ajuda de vocês? Então, o município acaba encaminhando para a gente, né, aqueles alunos que não conseguem frequentar, né, a rede municipal ou a rede estadual, eles são encaminhados para a PAI para que a gente possa adaptar o currículo deles e consiga com que eles, né, aprendam pelo menos o essencial, né, só que de uma outra forma, com o currículo adaptado. Então, por exemplo, às vezes a velocidade de como é aplicado as disciplinas, eles precisam ter um tempo maior para assimilação, mas isso não quer dizer que eles não vão conseguir, muito pelo contrário, vão, só precisam de uma adaptação para ficar mais fácil, né? A parte da saúde é a mesma coisa. A PAI antigamente era SER2. O que é o SER2? É um centro de referência onde o município encaminha os munícipes para a gente fazer a reabilitação. Antigamente nós tínhamos só reabilitação física e intelectual. Hoje nós estamos também com auditivo e visual, então ampliamos para ser 4. Toda a parte de reabilitação, estimulação precoce, que são para as crianças, né, de 0 a 3 anos, que é extremamente importante. As famílias descobrem aí a questão do autismo ou qualquer tipo de deficiência, essas crianças têm que ser estimuladas o quanto antes, né? Quanto antes estimular, mais próximo aí de uma normalidade, para uma inclusão na sociedade, vai ter de convivência. E fora isso, a PAI faz a parte assistencial. O que é assistencial? A gente cuida das famílias, né? Então, por exemplo, famílias que têm dificuldade com algum tipo de coisa, às vezes com fralda, com o LOAS, por exemplo, o BPC, né? Que é como se fosse um benefício, né? Que a pessoa com deficiência tem. Então, muitas famílias não sabem, às vezes, o caminho. E a PAI faz através do serviço social, essa orientação de como, né, ajudar a família a ter esse benefício. Tá? E fora isso, nós temos assim N projetos lá. Nós temos a parte da nota fiscal paulista que já fica aqui, convite para vocês participarem, viu, estudantes. Sabe aquele cupomzinho fiscal que vocês vão na padaria e recolhem? Se não tiver o CPF, a PAI faz esse recolhimento. Nós somos cadastrados, né, junto à Secretaria da Fazenda. E esse cupomzinho tem um ICMS, né, um imposto que vai destinado para a instituição. Então, por exemplo, é coisa de 0,01 centavo, 2 centavos, mas em quantidade isso gera uma renda boa para a gente. Grão, galinha enche o papo, né? Exatamente. Então, a PAI tem algumas urnas aí no comércio, que ajudam. Hoje nós temos com praticamente 800 comércios aí que ajudam a gente, né? E fora isso, a gente pede esse trabalho, né? As escolas, nossa, eu preciso fazer uma campanha aqui, que bacana, trazer esses cupons e vocês doarem para a PAI. Ajuda muito, sim. É bem legal. Muito. Fica aí já a sugestão para vocês, hein? Legal, a gente pode ver, pode organizar. Ótimo, é isso aí. É só vocês juntarem, a gente tem um prazo de 2 meses para digitar essas notas, então fala, olha, nós vamos fazer a campanha aí, ou precisam de uma urna para deixar na escola, a gente topa, traz aqui para vocês e vocês ajudam a PAI aí de alguma forma. Bacana, vamos ver. Isso, vamos sim. Que é legal, combinado. Ajudar. E temos também a parte de projetos, né? Como que a PAI sobrevive? Que é uma pergunta que muita gente pergunta, né? Nós temos verba, né, de governo federal, estadual e municipal. Então, o município ajuda, o estado ajuda e a União, que é o governo federal, também envia verbas para a gente. Só que só essas verbas não são suficientes, né? Então, a PAI entra com projetos, existem programas onde a gente pode se inscrever e apresentar projetos para que eles podem aportar esses projetos, né, patrocinar, e a gente acaba captando com a iniciativa privada, né? Então, são formas da gente conseguir manter a instituição.
Fora isso, nós trabalhamos com festas juninas, chá beneficentes, inclusive já fica o convite, 11 de outubro, um mega chá beneficente na APAI, com geladeira, com moto elétrica, televisão, máquina de lavar roupa, tá? Vai ter aí o convite, já está à venda lá na APAI. E a gente vai fazer isso para quê? Para arrecadar justamente para poder fazer melhorias na instituição. Muitos projetos bacanas. E eu ia te perguntar, qual é a principal diferença, assim, a principal não, algumas diferenças de uma escola municipal, estadual para a PAI? Então, uma delas é o que eu mencionei, que é o currículo adaptado, né? E as adaptações, a estrutura física é muito importante, né? Então, por exemplo, lá tem um elevador, né, para uso de cadeirantes, nós temos rampas de acesso, barras, né, em banheiro adaptado, são coisas que muitas vezes tem escolas, não é o caso de São Caetano, que São Caetano é um município muito bem estruturado, né, ele já tem essa visão da inclusão, mas a APAI, ela é voltada para isso. Então, a gente recebe aquele público que a gente fala que precisa de apoio permanente pervasivo. O que é o apoio permanente pervasivo? É aquele que precisa de um apoio para ir ao banheiro, um monitoramento. São aqueles casos mais graves, que têm dificuldade de atenção e concentração, de ficar em sala de aula, que precisa de uma medicação mais forte para conseguir, né, manter uma estabilidade dentro de sala. Então, assim, a APAI tem profissionais que precisam ter o curso, né, de especialização. Todos os professores têm a especialização em educação especial, justamente para estarem preparados para trabalhar com esse público. E como vocês, como posso dizer, tipo, como vocês garantem que todos esses alunos sejam, tipo, realmente atingidos pela APAI, assim, até alunos daqui, assim, da escola? Como que vocês realmente sabem que todos eles estão realmente sendo atendidos? Como que é feito? Geralmente, por exemplo, a APAI não tem a porta aberta. Eu não posso chegar lá e falar, olha, eu quero estudar na APAI. Não, porque tem a lei da inclusão, né? Todos os alunos têm o direito de ir para a inclusão, para ver a necessidade realmente de fazer todas as tentativas na inclusão. Se não deu certo, não tem condições, aí sim é encaminhado para a APAI. Quando chega na APAI, a gente faz uma triagem, né? Olha, ele precisa de um apoio da fisioterapeuta, um apoio da TO, um apoio da fono. Específico para cada pessoa. Exatamente, é uma avaliação da equipe multidisciplinar, passa com a nossa médica, né? Por exemplo, a APAI tem ecoterapia, tem pacientes que precisam estar utilizando, né? E a ecoterapia, que é o atendimento com os cavalos, que é fantástico. Eu deixo aqui o convite para vocês irem fazer uma visita na APAI, que vocês vão amar, com certeza. Então, é feita toda essa avaliação e a gente precisa ter a certeza que, assim, a APAI está sendo positivo para esse aluno, né? Ajudando, sim. Então, lá é uma coisa muito mais individualizada, é a necessidade dele, né? A gente sabe que na inclusão tem o conteúdo, lá também tem, só que como são menos alunos em sala de aula, a gente consegue atingir mais individualmente a necessidade de cada um e respeitar, né, o desenvolvimento. E assim, tem casos de alunos que, a APAI não está conseguindo ajudar, não consegue ir para frente. O que acontece com esses alunos? Tem caso ou não aconteceu ainda? Tem. Já tivemos casos, sim, porque tem alguns casos que realmente a parte da escolaridade em loco, em escola, não vai resolver, né? Uma por desajuste ainda de medicação, ou questão realmente de diagnóstico que a APAI não contempla, né? Não tem, já não vê a parte positiva, a evolução dele. Tem casos que alunos que precisam estar direcionados para clínicas, né? Tem clínicas que tem também a parte pedagógica, mas ele precisa de um monitoramento 24 horas de médico, de terapeutas, né, de uma medicação mais pontual. Então, acontece. Pouquíssimos casos, mas acontece. Então, tipo assim, sabem da estrutura, tipo, eu não sei explicar, mas a estrutura lá é um lugar bem estruturado, como você falou. Como que eles conseguem fazer essa estrutura, assim, desse tipo de... Pra realmente ser inclusivo, né? Tipo, entendi. Eu não sei explicar a pergunta, mas acho que você entendeu. Entendi. Algumas coisas, né? Algumas não, né? A BNT tem toda a questão de acessibilidade que a gente tem que estar seguindo, né? E até para a questão de mobilidade, de apoio.
Então, nós precisamos sempre fazer o melhor para dar condição. Então, por exemplo, pode acontecer de algum aluno ter uma dificuldade, por exemplo, de ficar aqui sentado, apoiado na mesa para fazer uma atividade. Ele precisa de um suporte maior, por exemplo, um cadeirão, para ele poder se acomodar melhor e poder focar na atenção. Se concentrar, sim. Se concentrar, exatamente. A gente avalia isso e consegue ajustar para que dê qualidade para ele. É o que eu falei, a necessidade individual dele. Você vai muito E, por de cada exemplo, exatamente, eu tenho lá, por exemplo, alguns casos de autistas que precisam do método estruturado. Então, o que é um método estruturado? Vou dar um exemplo. Ele quer ir ao banheiro, ele tem uma plaquinha na sala do banheiro e ele vai levar essa plaquinha até o banheiro, que vai ter uma outra placa lá, banheiro, para ele identificar. O autista é muito visual, né? Sim. E, então, assim, a gente adapta para ele. Isso não quer dizer que todos os alunos vão usar, mas ele precisa, então a gente vai adaptar. Aí, mas para ele chegar no banheiro tem uma rampinha. Tem a rampa, tem degrau, ele precisa de rampa, a gente vai colocar rampa. Entendeu? Coloca Vai adaptando de acordo com o isso, bicho. entendi. É isso mesmo. E como diretora da PAI, diretora, né? Isso. Se você puder falar as principais funções administrativas, assim, como que funciona ali, qual que é o seu trabalho lá e tal? O meu cargo é de diretora técnica administrativa, né? Então eu sou responsável por todas as áreas da PAI. Hoje a PAI tem 200 colaboradores, tá? Uma média de 100 seletistas, 100 prestadores de serviços. É um trabalho árduo, né? Porque não é fácil. Lidar com as pessoas com deficiência, o nosso público lá é muito fácil, né? O ser humano, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades, lógico, de relacionamento entre colaboradores, mas isso é tudo administrado, né? E a minha função é justamente fazer com que tudo ande bem. Então, a gente tem que estar em cima em relação aos atendimentos que estão sendo feitos com qualidade. A PAI preza muito pela qualidade, né? O nosso presidente, Jorge Salgado, é super atuante, né? E ele sempre prezou e preza pela questão da qualidade. Os atendimentos, a grande maioria são individuais, poucos casos são feitos em dupla, né? Nós não temos aqueles atendimentos em grupo. O nosso objetivo não é quantidade, é qualidade. E a minha função é essa, estar supervisionando, ver se as metas estão sendo atingidas, se todo mundo está realmente cumprindo, sim, a evolução dos pacientes, a parte escolar se está tudo ok, parte administrativa. É aquela parte mais chata que o pessoal não gosta muito, né? Compras, pagamento, tem a parte de RH, nós temos um departamento jurídico e uma contabilidade dentro da PAI, poucas APAIs têm isso no Brasil, né? Então, assim, a PAI de São Caetano realmente é uma referência no Brasil e, assim, é um privilégio, né? Para mim, eu falo, não é só um trabalho, é um prazer, porque eu amo o que eu faço, senão eu não estaria tanto tempo e procuro fazer Sim. da melhor forma possível, né? A gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz não é da trabalho, melhor né? maneira possível. Exatamente, não é trabalho. Mas você também tem contato com os alunos, assim, tipo, com os alunos nas aulas, ou você fica mais só na administração mesmo? Eu comecei na PAI como professora. Fui 5 anos professora, minha primeira formação é educadora física. E eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar na PAI, né? Não era a minha área, eu trabalhava na área de academia, área de hotel, enfim, nada a ver com a área de deficiência, né? Aí comecei a trabalhar lá, durante 5 anos eu fui professora, me interessei muito, aí eu fui fazer pós na USP em violência doméstica contra criança e adolescente, porque muitos casos aconteciam de violência lá. E com o presidente, o Jorge, ele sempre foi muito ativo nessa questão da violência, então ele conseguiu extinguir os casos lá, né? Ele chegou aí a denunciar muita gente foi presa, porque é injustificável, né? Isso Sim, não justifica. Não tem Uma pessoa sem deficiência já é terrível. Imagine com deficiência que, né, a pessoa não tem defesa, enfim. Aí me especializei, aí fui fazer pedagogia. Fiz o que eu pude na pedagogia, me especializei na área de educação especial, fiz autismo, fiz psicopedagogia e fui indo. Fiquei 11 anos na parte da coordenação pedagógica e tô há 10 na parte de direção. Então, assim, a gente conhece um pouquinho da PAI, mas eu aprendo todos os dias. Isso, assim, é inquestionável, né? Eu acho que se a gente não aprender todos os dias, não tem nem mais sentido, né? Exatamente. Viver. Porque quem sabe tudo, né? Vai fazer o quê? Acabou o sentido, né? Sim. Ambição do quê? Sim.
Tem que fazer as missões diárias e aprender, né? Exatamente, o aprender e o poder ajudar, não é só Sim. o aprender, né? Muitas pessoas aprendem, mas não usam para nada. E muitas- A gente é. tem que ter esse... Repassar e ajudar. Sim. Exatamente. Conta pra mim um pouco como foi a sua época de professora. Então, a minha época de professora foi muito engraçado porque, assim, banco de faculdade não ensina tudo, né? Ensina muito, muito, muito básico. Então, quando eu cheguei para dar aula, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, o que eu coloquei na minha cabeça, eu internalizei isso. Eu falei, o que eu consigo, você vai ter que conseguir também. Tem uma deficiência, vai jogar bola. Tá, mas ele é um cadeirante. Mas eu posso pôr ele no chão e ele vai jogar bola do mesmo jeito. Então, assim, sempre eu olhava, eu tinha um olhar para o aluno, tudo que eu fizesse, eu tinha que adaptar, mas eu tinha que fazer ele fazer. Fazer junto, incluir. Exatamente, incluir, né? Por isso que eu falo que é muito individual, né? Aquele que não consegue arremessar a bola, mas eu tenho que dar um jeito dele conseguir. Eu tenho que adaptar, eu posso colocar algum material que vai facilitar, mas ele tem que fazer, né? E foi aí que eu fui me identificando, né? Eu nunca imaginei trabalhar nessa área, mas eu falo, se Deus colocou ali, porque tem um propósito, né? E aí a gente vai conhecendo, respeitando, Se amando. identificando. Aí acabou, aí você fica. É isso. Aí já entrou eu falo de que foi os cabeça. 3 primeiros meses, né? Você se adapta nos 3 primeiros meses. Aí virou paixão, a gente fica. E deve ter muitas pessoas assim também, né? Tipo, não entrou do nada e Sim, se apaixonou. sim, porque não é uma área tão comum, Sim. né? Quantas escolas tem regular e Pra quantas quem tem gosta. de educação especial? Sim. Falou tudo, a pessoa tem que gostar. Tem que gostar. Tem que Porque gostar se de você gostar estiver de lá, outras. se você estiver lá e você não gostar, você não vai fazer direito, você vai fazer mal Exatamente. e, E não e fica. não pode fazer isso. Porque Exatamente. é um lugar que você tem que fazer com amor e com É carinho. mais do que um trabalho, é uma missão. É. Eu sempre coloco isso, né? Lógico, todo mundo precisa de salário, todo mundo precisa se manter, mas vou falar específico da paz, você tem que ter um sentimento a mais. Sim. Senão não sai bem feito. Sim, tem que ajudar. Eu ia falar que vocês ajudam muitas pessoas, e claro que sim, mas às vezes até eles ajudam a gente, Muito. ensina todo dia. Muito, Sim. porque eu falo assim, até a compreensão deles, a digestão de algumas coisas para eles, assim, eu falo, Deus é muito perfeito, porque eles, assim, dão uma lição na gente e de vida, né? Então, às vezes a gente, é muito comum, até a idade de vocês também, né? Aborrecência, problemas. Gente, nós não temos problemas. Quando a gente começa a conhecer a realidade das famílias, os problemas que realmente existem ali, né? De uma mãe ter que se dedicar 24 horas a um filho, mas não é se dedicar como uma mãe com um filho que não tem a deficiência, é uma mãe que muitas vezes não dorme. Sim. Reveza com alguém, com medo do filho, né, não respirar. Precisar de ajuda. Então, quando você começa a se colocar no lugar dessas pessoas, a coisa muda, né? Você fala, nossa, eu não tenho problema. Às vezes você vai reclamar de alguma coisa e fala, não, isso não é nada, isso se resolve. Né? Uma deficiência você, né, alguns diagnósticos você não cura. Né? Uma deficiência física, uma reabilitação física, você vai melhorar, mas tem muitas coisas da parte intelectual que não cura para o resto da vida. Então, o que você precisa fazer? Dar qualidade para a pessoa ser independente o máximo possível, né? A família sofre bastante psicologicamente, né? Muito, É muito bem complicado, eu mesmo. imagino. Muito A gente convive, né, desde sempre assim, porque eu acho as escolas de São Caetano bem inclusivas, porque desde sempre eu sempre convivi com o pessoal e Eu também. pra mim E é é uma muito coisa- tranquilo, a gente aprende real. Porque bom. E é uma coisa cada simples, coisa a gente né? fica Uma tipo, coisa- nossa, de São coisas verdade, suaves, realmente realmente. isso, a gente não para pra É pensar. muito bom. E a gente vê também as nossas tias, né, que ficam na inclusão também. Elas são pessoas muito legais, pessoas que você vê que tem ali aquele coração, aquele Coração amor bom, por, né? aquele amor por É trabalhar isso ali. É mesmo, uma coisa é. muito legal. É isso mesmo. Fazem porque gosta. Sim. Porque se não gosta, não adianta, não entra, né? Não Não vira. É isso mesmo. E é isso. Muito É obrigada por participar. Obrigada. Se tem mais alguma coisa pra falar, pode falar sobre. Eu quero só deixar aberto aí o convite de novo para vocês e para toda a comunidade de São Caetano de visitar a PAI, né? Falo, a gente procura acertar o máximo possível. É óbvio que ninguém consegue contemplar 100%, temos nossas falhas também, mas eu acho que o importante é que com as falhas a gente precisa construir aí, né, o acerto, procurar sempre acertar mais e pedir para todos nessa questão do respeito à pessoa com deficiência. Eu acho que já passou aquela fase, né, de banalizar,
mesmo nas escolas, né, de bullying, eu acho que isso é uma coisa que já ficou para trás. Já eu acho foi. que todos nós somos iguais. Sim. Eu tenho as minhas deficiências, vocês a de vocês. Cada um tem a Cada um tem a dificuldade. sua, né? E eu acho que se a gente se ajudar, um vai completando o outro, a gente vai construindo um mundo melhor, né? É o que a gente idealiza, né? E a gente vê até hoje em dia, né? Tipo, na nossa escola, por exemplo, eu não vejo muito esses casos de bullying, as pessoas são muito unidas, são muito amigas, tipo, não tem essa rivalidade de, nossa, não vou falar com aquela pessoa porque, sei lá, sabe? Claro que porque ela é acontece, diferente de mim, né? acontece. Mas, tipo, bem menos. Sim. Isso é um mérito até da escola. A escola está Sim. trabalhando bacana com os alunos, né? Os professores estão interagindo. Isso é uma construção. A gente fica feliz de ouvir isso, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, lá na PAI é o mundinho deles. Lá não tem, eles não conseguem enxergar essa E às diferença, vezes né? às vezes precisa de juntar. Exatamente. Então, assim, aí quando sai, eu tenho relato de famílias que falam, poxa, fui pegar o ônibus, a pessoa não quis sentar do lado, ó, não senta que vai pegar. Vai pegar o quê? Pelo amor Né, de Deus, gente? sim. Isso aí é coisa de gente todo mal mundo- informada, Sim. né? Todo mundo igual e todo mundo tem direito de conviver, de estar junto. Exatamente, é isso mesmo. E é isso, a gente queria agradecer muito pela sua presença aqui. É muito legal pra gente essa pauta de inclusão, tanto é que já teve bastante episódios aqui disso, porque E é algo aprender que mais é sobre isso importante. também. Com E certeza. todo dia a gente aprende, né, com esse pessoal. É isso aí, eu que agradeço, viu? Obrigada, de coração. Vocês são muito organizados, talentosos, então é assim que esse podcast a gente vai replicar lá na PAI também, com certeza. E fica mais uma vez o convite aí para vocês. A gente gente vai agradece sim. e a gente vai sim. Tá bom. Obrigada, gente, por assistir até aqui e acompanhe nossas redes sociais. Alguém desliga a câmera.